fase de entendimento da sua própria história. É isso aí. Já tá gravando? Oi? Já tá gravando? Já. Já. Então, né, na verdade, os povos indígenas, né, desde que o europeu chegou aqui, e aí quando a gente fala europeu, a gente fala o francês, o inglês, né, o alemão, esse pessoal todinho aí, né? Quando eles chegaram aqui, eles não chegaram com o intuito de preservar alguma coisa ou de fazer disso aqui uma nação. A gente sabe que todo o processo para chegar hoje ao país que é, todo esse processo foi luta, né? Todo esse processo foi de luta, né? Porque quando a gente faz essa análise histórica, a gente tem uma miscigenação de europeus, de africanos e dos povos originários, né? E esses povos originários, eles se misturaram com os europeus e com os africanos, não de forma pacífica. É claro que em algum momento alguém deve ter se interessado em se relacionar com um europeu, com um africano e tudo, mas a regra era impor. Quando o europeu ele chega aqui, chega dono, consequência do Tratado de Tordesilhas. Então ele chega dono. Agora, só que quando eles vêm para cá em 5 caravelas e só 3 chegaram, eles encontram aqui 7.000 índios. Eles não podem chegar e se declarar donos. Eles têm que sondar a situação para ver se é possível se declarar donos. E não bastou muito tempo, 30 anos depois eles já se declararam donos. E aí vem todo um processo de destruição desse povo. Destruição étnica pela miscigenação, destruição religiosa e cultural pela a igreja, pela jesuítas em todo o seu contexto, destruição linguística, né, pelo decreto de Pombal, até mesmo pela imposição também dos jesuítas no processo de catequese, destruição alimentar, né, com essa chegada de culturas, né, destruição ambiental, né, porque o critério da Europa é explorar, é levar, abastecer a Europa, né, e a terra de Pindó era a fonte desse minério, dessa madeira. Até um dia desse estava levando água daqui, né? Levando água da Amazônia para filtrar, para tratar na Europa, né? Mas eu tinha 10 anos quando eu saí da mata assim puramente, sabe? Eu tinha 10 anos. Aí foi que eu comecei, conhecemos a cidade de Viseu, e aí moramos lá e lá já comecei a estudar. Meus pais já falavam português, né? Porque desde o decreto de Marquês de Pombal era proibido falar língua indígena, né? E por isso nós perdemos a língua. E quando se perde uma língua, perde a música, perde o ritual, perde todo um processo que depende da língua. O que é que a gente preserva hoje? A gente preserva a nossa alimentação, a gente preserva os nossos costumes de relação de construção de família. Mas hoje eu vivo aqui na cidade já há 31 anos, reclamo todo dia, né? E a minha mãe nos deixou uma herança que é uma mata, né? Que ela já vem preservando, a gente vai preservar isso aí, né? Para quando chegar a aposentadoria a gente morar na mata novamente. A gente vive aqui porque tem que estudar e o estudo que dá aqui não tem na aldeia. A gente está aqui porque a gente trabalha, né, e para viver aqui tem que comer, tem que vestir, tudo, tem que dar a vida aqui. A gente tem que trabalhar e tem que estudar como todo mundo faz. Mas como eu falei, a gente o tempo todo está com o pensamento lá na mata, no peixe natural, na caça natural, na plantação, colhendo natural. Olha, por exemplo, assim, eu pego minhas férias, vou embora para a mata, e lá eu tenho as frutas naturais, eu como manga natural, por exemplo. Agora, eu gosto muito de manga, mas eu não como essa manga daqui. Porque são frutas colhidas verdes e amadurecidas assim à força, né, pelo processo normal. Diferente daquela que é amarelada na própria árvore. Aí a gente come bastante manga, né? O açaí também é diferente o gosto, né? Todas as frutas aqui a gente come, mas é sempre reclamando, né? Porque a gente conheceu a outra vida, diferente da minha filha, que já nasceu aqui na cidade, então para ela a aldeia já é diferente, né? Viver na mata já é diferente, já é estranho, né? Mas eu quero que ela tenha consciência de que a ancestralidade dela é indígena, portanto ela é uma indígena
que nasceu aqui na cidade, mas que é a sua terra historicamente. Porque essa terra que ela foi invadida, que era dos nossos ancestrais, foi invadida para construir a cidade. Perdemos, né? Porque a gente não ia conseguir acostumar mesmo aqui. E se ela nascendo aqui na cidade, ela está nascendo na terra dos seus ancestrais, é tudo certo. Ainda que mudado todo o contexto. O dominador, o europeu, o conquistador, o doutrinador, todo esse monte de dor aí, né? Chega para os povos indígenas e ele quer descaracterizar, ele quer eliminar o povo indígena. Então ele usa várias ferramentas para isso. Usa a religião, usa a alimentação, usa a pressão, a palmatória, inclusive, foi grande instrumento de dominação desse negócio. É uma coisa assim que eu avalio como se fosse uma... Não é uma realidade o preconceito assim, no sentido que a gente entende aqui na cidade. O povo indígena, como ele tem essa pressão externa para ele deixar de ser índio, inclusive agora, o índio que sai da aldeia, que vem para a universidade, ele começa a estudar isso aqui, aí quando ele se forma, não tem emprego para ele na aldeia. Para ele exercer a profissão, ele vai ter que ficar aqui. Quando ele fica aqui, é menos um que fica na aldeia. Aí imagina 100, 200, 300 saindo da aldeia para fazer essas coisas e não voltando. A aldeia vai ficar vazia. Vai ficar só os idosos. Os idosos vão morrer, vai ficar vazia a terra e é fácil invadir. O índio já estando lá já faz, né? Imagina não tendo ninguém. Mas essa história do preconceito, ela existe nesse sentido de destruição mesmo. Então não chegaria a ser preconceito, né? Isso aí, hoje, ele é bem menor. Ele é bem menor. Mas ainda existe, sim, no meio social que não conhece a ancestralidade, a antropologia indígena, a história indígena, quem não conhece realmente diminui, né? Cria conceitos que não são verdadeiros, né? Mas é por questão da ignorância, porque quem realmente estuda, quem realmente conhece, quem desenvolve um senso de justiça, de igualdade, de equidade, né? E vê essa questão holística do contexto indígena, é para respeitar mesmo, sabe? É para respeitar. Mas tem gente ainda que discrimina assim indígena. Eu, por exemplo, nunca senti discriminação. Eu nunca fui discriminado na cidade. Nunca alguém levantou o dedo e disse assim, tu é um índio, tu não sabe o que tu está falando. Por uma questão de luta também, sabe? Eu não me deixo ser discriminado. Em relação a conhecimento, eu busco estudar. E outra coisa que eu luto muito é para fazer um trabalho correto, ser justo, ser íntegro, ser amigo, ser o mais nobre dos seres humanos, que isso é uma pretensão, mas a gente querer ser um cidadão de verdade, assim, no mais puro conceito da situação, isso gera respeito. E quando você adquire respeito, discriminação não cabe lugar. Pode discriminar lá para outro canto, lá, falar outra coisa, fala por trás. Mas na frente sempre vai se calar, né? Porque a gente exige esse respeito aí e impõe mesmo que isso seja acontecido. Mas nem todos os parentes têm esse perfil, né? Nem todos os parentes têm esse espírito assim de chegar e debater, né? E questionar a situação. E se impor, e demarcar território mesmo. E se dizer eu estou aqui. Hoje, conhecidamente, nós temos 8 etnias que estão lutando pelo direito de se pertencer indígena. Os caras estão lutando, que era uma coisa para ninguém estar se metendo nisso. Se tu tens uma história, se tu conhece a história dos teus ancestrais, tu és indígena. Tu estás no teu território. O desembargador perguntou para mim, Miguel, mas a pessoa que nasce na cidade é índio? Eu digo, eu não vou nem... Eu vou lhe fazer uma outra pergunta para ver se a gente consegue achar essa resposta. Lá no Mangal das Garças, tem lá umas garças que foi tirado do seu meio natural e foi criado em cativeiro, e as pessoas lá não estavam cuidando bem, o Ibama foi lá e pegou e trouxe para cá para o Mangal das Garças. Então estão lá os animais todos domesticados. É tanto que a gente anda pertinho deles lá e tudo bem. Mas tudo bem. Essa garça que está lá no Mangal das Garças, quando ela tiver os filhinhos dela, os filhotes dela, esses filhotes vão ser garça, doutor?
porque nasceram no cativeiro, porque nasceram na cidade, né? Então, o índio ele não deixa de ser índio só porque ele nasceu na cidade. De maneira nenhuma, ele está nascendo na terra dele, ainda que toda transformada, toda modificada. Mas ele é índio, cara. Porque o índio, ele tem o seu sangue e ele pode nascer em qualquer parte do mundo. Mas ele é índio, cara. Nasceu na Alemanha, é um índio alemão. Isso é possível? É possível, né? Pelo princípio sanguíneo, né? Você pode nascer onde você for. Onde você nascer, lá você vai ser o que você é. Então, eu sou um índio nascido na Alemanha, nascido na Inglaterra, nascido em qualquer país do mundo, eu sou um índio. Né? Porque não muda. Então, o índio, ele pode nascer onde ele for. Então, sempre vai ser assim. E o respeito pela natureza sempre vai ser sublime. Com toda a tecnologia, a gente vai chegar um dia em que as aldeias vão ser verdadeiras cidades. Porque a gente está caminhando para isso. Nossas aldeias hoje tem hospital, tem escola. Isso quer dizer o quê? Que não está encaminhando para ser mais tarde uma pequena cidade? Quem sabe daqui a pouco vai ter lá uns prédios, vai ter antena parabólica, mas os prédios não vão deixar de ser índio. Né? Vão deixar lá. É bom a tecnologia? É bom. É essencial a tecnologia, é bom evoluir. Todo mundo evolui. Né? Por que a gente tem que continuar lá dessa forma? Então a gente tem uma luta. Né? E o indígena que está hoje na universidade, ele tem essa consciência. Agora nós estamos também num período de transição. Nós temos aí 8 etnias que sabem que elas existem, mas nunca tiveram contato com a cidade. Então, na verdade, o governo não sabe como trabalhar esse pessoal. O que a gente faz, cara? A gente vai lá, entra em contato com eles, leva doença e os caras morrem. Mas se a gente não for, os garimpeiros tomam conta deles lá e os seringueiros vão lá e perturbam as pessoas lá. Enfim, essa história aí de 500 anos, a nossa luta, a nossa militância realmente ela é muito consistente, ela tem um fundamento histórico, antropológico, geográfico, religioso. E a gente está aí, né, para debater com qualquer desses pensadores aí, os antropólogos aí às vezes também ficam pensando, né? Mas hoje a gente está sendo bem privilegiado, né, com uma nova geração de antropólogos que respeitam o meio, né, que se submetem para aprender mesmo. Diferente de outros que chegavam lá com conhecimento e já chegavam dizendo, vocês são isso, vocês são... Chegavam falando. Né? Hoje, os antropólogos de hoje, eles têm tido esse cuidado, esse carinho, sabe? Então isso é um ganho para o contexto científico. Né? E mais verdades estão sendo feitas, né? Porque quando é feito dessa forma, o indígena se sente privilegiado em contar a sua história, diferente dos antropólogos anteriores, que eles chegavam lá, viam a situação e o indígena criava outras respostas para dar para o antropólogo. Aí quando o indígena chega hoje na universidade e vai estudar os livros desse antropólogo, ele fala assim, mas não é assim. Por quê? As coisas não foram bem trabalhadas, né? Então, a gente está muito feliz por isso, né? O nosso projeto de lei, na verdade, que a gente pensa é voltado para a garantia do direito de se pertencer. Então, esse seria o ponto, né? Aí seria a gente fortalecer a luta pelos direitos indígenas quando 70%, 75% da população nacional que tem origem indígena, que tem uma ancestralidade indígena, que eu digo que essas pessoas são indígenas, mas quem nem sabe, já pensou 75% da população brasileira se reconhecendo indígena? A luta indígena é um estouro, cara. Ia ser muito bonito, né? Mas essa é uma luta também que a gente tem com a liderança na aldeia, né? Que eles não concordam com esse fermento, eu digo assim, parte deles, né? Parte deles. Mas, assim, escrito mesmo, a gente não tem esse projeto de lei, a gente tem esse projeto da construção do espaço cultural aqui em Belém, que esse já está escrito, tem apoio das universidades, dos pensadores, de antropólogos, tem apoio de alguns professores, de alguns centros acadêmicos aqui, acadêmico não, o centro universitário, né? O pessoal da geografia, antropologia, pessoal da agronomia. E o trabalho de vocês fortalece essa proposta, né? Porque essa terra aqui antes trouxeram para cá as cidades, né? Para nossa terra, né? Então agora a gente quer trazer, né, esse contexto indígena para cá, não para esvaziar lá, senão seria contrário à luta, né? Pelo contrário, a gente quer criar esse espaço aqui para fortalecer lá na aldeia. E é isso que está sendo feito, né? Quem sabe daqui a pouco a gente encontra aí um parlamentar, né, para fazer esse projeto de lei.
né, para garantir o pertencimento. E aí tem todo o desdobramento, vai acabar respingando na garantia das terras, vai acabar respingando também no fortalecimento do renascer das línguas, né, das danças. Essa criação desse espaço cultural aqui em Belém vai ser ponto de conscientização política. Vai ser esse ponto onde você pode questionar, você pode fazer a pergunta mais boba ou a mais sábia. Mas você vai ter sempre uma resposta de conscientização, uma resposta científica para o meio, para a situação. Aí para a gente ver assim, ver um indígena barbado assim, poxa, mas índio barbudo, não sei o que, isso é estranho. Isso ainda bem que você está falando que é estranho, porque nós não tínhamos isso aí. Então o que estranho é você que trouxe essa barba pra gente, seus ancestrais, né? Mas é isso aí. A gente espera um dia ter esse projeto de lei, né, para garantir todos esses direitos aí. Então, meu nome é Miguel da Silva Guimarães, né? Não tem o nome da etnia, né, por questões históricas e antropológicas também, né? Tem todo um argumento em cima disso. Eu sou Tembé, Teneterrara, da linhagem Tupi. Moro aqui em Belém há 31 anos, trabalho aqui nessa universidade com muito orgulho, com muito prazer, com muita satisfação. E construímos a luta, né, pelo resgate do pertencimento, e aí com todos os desdobramentos que a gente já expôs. E daqui para frente a gente vê com boas perspectivas esses trabalhos. E é isso aí. Muito obrigado e continuemos conversando.